jovens, todos bem? Então, hoje nosso estudo é sobre a importância do corpo físico, esse corpo que nós estamos usando atualmente, tá certo? Só que antes da gente dar início, eu vou fazer a nossa prece, tá bem? Jesus, Luiz Sérgio, espiritualidade amiga, abençoe o nosso estudo, abençoe os nossos jovens, que a gente possa elevar o nosso pensamento e buscar cada vez mais sobre os ensinamentos que o Cristo nos deixou. Que assim possa ser, graças a Deus. Então, o nosso corpo físico ele é importante por quê? Para a gente malhar bastante, ter muitos músculos, para a gente ficar sarado e posar para foto de biquíni? Então, antes desses padrões impostos aí pela mídia, pela nossa própria sociedade, há um espírito que habita o corpo e que usa esse corpo como meio para evoluir. Então, o corpo físico ele é importante para o cumprimento da nossa tarefa aqui na Terra. Será então que nós temos que trabalhar e cuidar apenas do nosso espírito, porque nós sabemos que o nosso espírito, nós somos espíritos imortais e que a verdadeira vida é a vida espiritual? Ou na verdade eu devo trabalhar pelo meu corpo e pela minha matéria, considerando que eu estou vivendo aqui no plano material e aí depois eu me entendo lá no plano espiritual? Então, o Evangelho diz que nós precisamos cuidar dos dois. Obviamente que eu preciso cuidar do meu espírito, porque nós sabemos que nós somos espíritos imortais. Por outro lado, o meu espírito ele se manifesta como? Através do corpo físico. Então, se o meu corpo físico não estiver saudável, se o meu corpo físico não estiver em uma condição plena, como é que o meu espírito vai se manifestar? Como é que eu vou poder, por exemplo, fazer o estudo que eu estou fazendo aqui agora, se eu estiver com o meu corpo debilitado? Então, um é necessário ao outro, né? O corpo precisa do espírito e o espírito precisa do corpo. Então, é preciso que a gente cuide de ambos, tá certo? Então, nós não sabemos exatamente o que cada um tem que desenvolver aqui na Terra. Só que existem algumas condições que nós devemos ter para ter uma vida mais saudável aqui. Como, por exemplo, o cuidado com a nossa higiene, né? Várias doenças, elas podem ser evitadas com a manutenção de uma boa higiene pessoal. Lavar as mãos, depois de ir ao banheiro, lavar as mãos antes da gente se alimentar, escovar os dentes pelo menos 3 vezes ao dia, tomar banho, usar roupas limpas. A higiene do nosso corpo ela é tão necessária para a nossa preservação quanto o não uso de narcóticos, tóxicos, alcoólicos, alimentos excessivos e tudo que pode levar o nosso corpo a um desgaste prematuro. Praticar exercícios físicos. Eu sei, gente, é chato, mas os exercícios físicos eles trazem benefícios para o nosso organismo e nos ajudam a prevenir doenças e ter uma saúde melhor. Dormir bem. Nós precisamos saber que mesmo tomando os devidos cuidados, né, cuidando bem da nossa saúde, não tem como a gente prevenir as doenças se a gente não tiver uma boa noite de sono. Isso porque quando dormimos, o nosso organismo ele realiza diversas funções que são essenciais para manter o nosso equilíbrio e saúde. Só que dormir bem não significa dormir bastante. Então não vai achando que tem que dormir, 10 horas da noite e acordar meio-dia, não é isso. E sim, com qualidade, né? A quantidade de horas deve ser o suficiente para renovar a nossa energia e eliminar o sono. Só que a gente precisa de um ambiente adequado para relaxar, evitando aquilo que poderia nos causar insônia, como, por exemplo, o uso de celular. Alimentação saudável. Assim como praticar exercícios, uma boa alimentação é fundamental para nos ajudar na prevenção das doenças. Né? Por meio dos nutrientes dos alimentos que nós oferecemos ao nosso organismo, né? Quando a gente come esses bons alimentos, que ele mantém as nossas funções em equilíbrio. A gente não precisa, claro, abandonar de vez os sanduíches, a batata frita, os doces, apenas reduzir a quantidade desses alimentos que nos faz mal. Atenção com os fatores psicológicos e emocionais. Né? Desequilíbrios aí emocionais e psicológicos, eles também deixam o nosso sistema imunológico abalado. Então, a gente tem que o quê? Evitar guardar tudo para si, porque você precisa expressar aquilo que você sente. Então, converse com alguém ou busque ajuda de algum profissional. Tomar vacinas corretamente. Então, infelizmente, muitas pessoas estão com o pensamento de que as vacinas fazem mal para nós, mas é exatamente o contrário. As vacinas, elas são desenvolvidas por profissionais especializados para serem seguras e eficazes. A função delas é reforçar o sistema imunológico para que ele saiba se defender quando houver um ataque
de algum agente nocivo, como por exemplo um vírus. Por isso é muito importante que você mantenha sua caderneta de vacinação atualizada. No Evangelho tem uma passagem que diz: amai a vossa alma, mas cuidai também do corpo, instrumento da alma. Desconhecer as necessidades que lhe são peculiares por força da própria natureza é desconhecer as leis de Deus. Não o castigues pelas faltas que o vosso livre-arbítrio fez cometer. Então, nós temos o livre-arbítrio para fazer o que a gente bem entender com o nosso corpo. Mas é o nosso dever zelar e manter o bom funcionamento dessa matéria que Deus nos emprestou para viver aqui na Terra, certo? Cada desperdício, cada excesso ou cada abuso traz suas consequências que acabam prejudicando a nossa saúde, seja nessa ou até mesmo nas nossas próximas encarnações. Então, nós não devemos desprezar o nosso corpo, seja ele com alguma deficiência ou não, pois em cada experiência recebemos um corpo físico mais adequado para o nosso reajuste e para a nossa evolução. Então, cuidar do corpo para prolongar a nossa existência física, ela é fundamental para que a gente consiga evoluir. Quanto mais tempo nós ficarmos encarnados, mais oportunidades vamos ter para passar por experiências, pelas provas, pelas dificuldades, e assim a gente vai evoluindo. Então, antes da gente finalizar, vou passar um vídeo para complementar o estudo, tá bem? E aí, galera do bem? Você já percebeu o peso que as suas pequenas atitudes têm no seu corpo? Vamos pensar um pouco sobre os nossos hábitos diários. Você bebe bastante água? Se alimenta bem? Fuma, bebe? Tem dormido o suficiente? Faz exercícios com regularidade? Parece um monte de perguntas sobre estética e vaidade, não parece? Mas não é isso não, é sobre a sua saúde. Você já parou para pensar que você tem uma grande responsabilidade sobre o seu corpo? Ele é um instrumento importantíssimo que você recebeu de graça para estudar e trabalhar no plano material. Mas você tem cuidado bem dele? O corpo é extremamente material e como tudo que é orgânico, uma hora se deteriora e para de funcionar. E nós já conversamos que mesmo assim, nós que somos espíritos não morremos. Mas ainda assim, não é porque somos imortais que não vamos cuidar dessa roupa que é tão útil, certo? Já pensou em como a sua alimentação interfere no seu corpo? O que você come e bebe altera totalmente como você se sente, se você vai estar disposto e quanto tempo o seu corpo vai durar. Se você dorme bem e faz exercícios, também vai interferir positivamente no seu organismo. Mesmo que você se planeje para viver 100 anos, se você não cuidar do seu corpo, você vai viver 50. Não vai ter milagre que prolongue essa vida não, hein? Indiretamente, os nossos hábitos destrutíveis interferem no nosso tempo encarnados aqui, sim. É o que os espíritos chamam de suicídio indireto, e esse nome assusta mesmo. Trata dos nossos hábitos diários e os riscos que a gente expõe no nosso corpo, que fazem ele se deteriorar mais cedo ou criar uma doença que não era necessária. Isso tudo é nossa responsabilidade, e por isso hábitos saudáveis são tão importantes. Temos um tempo determinado de vida. Está no nosso planejamento espiritual uma certa quantidade de energia, que nos manterá vivos pelo tempo que precisarmos e merecermos. Mas, se não cuidarmos desse instrumento, a gente vai embora antes da hora, e a responsabilidade vai ser toda nossa. Então pense além da estética e cuide de você como uma forma de agradecer por esse instrumento maravilhoso e de se manter encarnado o máximo possível. Se você gostou, curta e comenta aqui embaixo. E claro, mande pra galera. Até o vídeo da semana que vem. Quero ver todo mundo se exercitando mais, hein? Então, jovens, esse foi o nosso estudo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E lembrem-se, o nosso corpo físico é como a casa em que moramos. Então, devemos cuidar e preservar ele, tá certo? Que Jesus, Luiz Sérgio, os nossos amigos espirituais estejam sempre com vocês. Até a próxima!